A paz do Senhor, queridos irmãos e amigos, sejam bem-vindos a este programa maravilhoso, Estudo para Professores da nossa querida e amada Escola Bíblica Dominical. Este programa, ele é da Primeira Assembleia de Deus, Coqueiral de Itaparica, que fica situada na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Coqueiral de Itaparica, Vila Velha, no Espírito Santo. Eu sou o pastor Elvis, e aqui está também o pastor Mário, e nós estamos juntos neste dia para estudarmos um pouquinho mais da santa e gloriosa palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical. Que Deus abençoe a todos, sejam muito bem-vindos a este maravilhoso programa. Pastor. Olá, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês e que muito o Senhor venha nos inspirar e abençoar nesta programação. Que este programa seja para você semanalmente necessário. É muito bom, queridos. E o nosso programa vai toda segunda-feira, a partir das 9 horas da manhã. Estará disponível, como este agora, pelo canal do YouTube da ADCI, Assembleia de Deus Coqueiral de Itaparica, e também pelos tocadores de podcast, como Spotify, da Google, da Apple, e você também pode acessá-los no podcast em áudio. Quando você estiver viajando, ou caminhando, ou indo para o trabalho, você também terá acesso a este mesmo programa pelo podcast também. Então você fique à vontade, este é um momento de estudo, de meditação da santa e gloriosa palavra do Senhor. E nós vamos estudar neste dia a lição de número 6, que será ministrada no próximo domingo, dia 8 de maio de 2022. E por falar nisso, esse domingo será comemorado o Dia das Mães. Então, aqui já vai os nossos sinceros parabéns, nossas felicitações, nossas orações por estas mulheres guerreiras, que têm uma missão singular, educar, criar, e debaixo da graça, da misericórdia e da unção do Senhor, os seus filhos para a glória de Jesus. Então, todas as mães, os nossos sinceros parabéns e orações para que Deus possa sempre suprir, lhes dando muita saúde, muita paz, muita alegria e também muita unção de Deus para fazer essa obra maravilhosa. Glória a Jesus. E a nossa escola dominical, antes de eu entrar na lição, também quero falar que é sempre aos domingos, 8h30 da manhã. Nós estamos aqui no endereço que eu passei anteriormente. Nós temos várias salas, várias classes em várias salas, e você pode vir, será muito bem-vindo. Cada classe tem o seu professor para as idades, departamento infantil, departamento de adolescentes, de jovens, adultos, e é uma bênção. Uma revista para cada faixa etária, né? Isso aí, uma revista para cada faixa etária. A nossa lição, o nosso estudo é da lição de adultos, a revista de adultos. Mas aqui na igreja nós temos para todas as idades, todas as faixas etárias. A hora que você puder nos visitar, será um prazer, será uma alegria muito grande tê-lo aqui conosco, em nome de Jesus. Antes da gente entrar na lição, vamos orar ao Senhor pedindo a sua presença, a sua graça, a sua misericórdia. Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial. Senhor, neste momento nós te agradecemos por esta oportunidade. Vamos agora estudar a santa palavra do Senhor. E eu peço ao teu Espírito Santo que ilumine, que clareie, que nos fale, que nos revele, que nos mostre. Senhor, eu peço a Ti, em nome de Jesus, que abençoe este querido professor, ao aluno que estará ministrando no próximo domingo esta lição. Meu Deus, venha nos abençoar, pois nós precisamos da Tua presença
para tal obra. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Jesus. Que bênção. Maravilha. Queridos irmãos, vamos lá. Lição de número 6, 8, que será ministrada 8 de maio de 2022, e que nos traz o seguinte tema ou título: Expressando palavras honestas. É uma bênção, será uma bênção essa lição. O texto áureo se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 37, que nos fala bem assim: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. A verdade prática fala bem assim: fazer um juramento ou uma promessa é algo muito sério. Por isso, o cristão deve cuidar para não prometer ou votar aquilo que não vai ter condição de cumprir. É muito sério mesmo. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 5, dos versículos 33 ao 37. É uma pequena leitura. Nos fala bem assim o versículo 33. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedência maligna. Ô glória! Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então vamos lá. O plano de aula para esta lição são os seguintes temas. O objetivo da nossa lição é, em primeiro ponto, nós vamos ver, afirmar que não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. Segundo ponto da nossa lição é enfatizar que nossas palavras devem ser sim e não. Terceiro ponto é pontuar a honestidade com as palavras. Lição maravilhosa, lição espetacular. Sinceramente, tem muita gente precisando dessa lição, tá? E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Então vamos a nossa lição. A introdução da nossa lição está falando bem assim: os juramentos sempre estiveram presentes na sociedade. Eles são o compromisso que a pessoa assume publicamente de que cumprirá realmente aquilo que prometeu. Nas Escrituras, os juramentos são de dois tipos. Olha só, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Quando Jesus ensina que o nosso falar seja sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna, ele condena o uso indiscriminado, leviano ou evasivo do juramento que prevalecia entre os judeus. Por isso, nessa lição, veremos que o mestre ensinou que os homens deveriam ser transparentes, honestos em seu falar, para que os juramentos entre eles se tornassem desnecessários. Em seu reino, a honestidade de seus membros elimina o uso dos juramentos, como está em Tiago, capítulo 5, versículo 12. Essa é a nossa introdução. O que encontraremos nesta lição, meus queridos irmãos, amigos, companheiros, é o princípio da honestidade, de uma vida prática, diária e cristã. Até mesmo entre os incrédulos, sempre, em tempos atrás, a palavra era uma aliança de compromisso. Na antiguidade, e não muito distante, quantos que iam ao comércio e apenas pela sua palavra de credibilidade, ele comprava bens para sua casa, para sua família. E isto, infelizmente, passou. E a desonestidade cresceu tanto
que até mesmo com documentos registrados em cartório, a falta do cumprimento ainda vem. Isso quer dizer que a honestidade tem andado muito longe de uma sociedade que se deterioriza a cada dia. E quando se toca no termo cristão, Bíblia Sagrada, aí a coisa é muito séria. Então, Jesus, o que ele quis foi colocar norma em algo que já estava em desuso na sua época. Muito juramento e pouco cumprimento. De sorte que a coisa ficou totalmente banalizada. Da parte de Deus, cumprimento integral. Da parte do homem, falhas e mais falhas permanentes. Então aqui Jesus vem colocar normas. Que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Porque o que passa disto é procedência maligna. O pastor Tiago, na sua epístola, capítulo 5, versículo de número 12, ele mesmo disse: irmãos, não jureis, não façais qualquer tipo de juramento, para que não venhais cair em condenação. Veja, irmão, como que a coisa é séria. E tanto isto é sério que Jesus disse: pelas vossas palavras sereis justificados, e pelas vossas palavras sereis condenados. Então pense muito bem no que você anda dizendo. Paulo, escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 8, ele disse que a nossa linguagem precisa ser sã e irrepreensível. Isso quer dizer que não somente as nossas palavras têm que ser palavras sadias, santas, como também no sentido de honrar. Como disse Paulo a Timóteo, ser o exemplo dos fiéis. Em quê? Na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza, não é? 1 Timóteo 4,12. Então, por aí, observamos que teremos muita coisa aqui a estudar, a aprender, mas o melhor, pôr em prática. Deus nos abençoe. Muito bem, queridos. Vamos então ao primeiro ponto da nossa lição de hoje, que nos falará o bem seguinte, olha. Primeiro ponto: não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. Não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. Aí tem 3 subtópicos, que é o primeiro, a lei do juramento; o segundo, o propósito da lei do juramento; e o terceiro, não jureis nem pelo céu e nem pela terra. O primeiro fala bem assim, a lei do juramento. De acordo com o dicionário bíblico Wycliffe, a lei mosaica enfatizou a natureza obrigatória dos juramentos em Números 32, 30 versículo 2. Eu separei para eu ler aqui, que fala bem o seguinte, esse versículo. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou juramento para obrigar-se a alguma abstinência, não violará a sua palavra segundo tudo o que prometeu. Fará. Tem que cumprir. Prometeu, tem que cumprir. Essa é a lei. Continuando, decretou o castigo para o perjurador, aquele que faz um juramento falso. Eu vou ler também, Deuteronômio 19, de 16 a 19. Tá? Vamos lá. É importante a gente contextualizar isso aqui. Deuteronômio 19, 16 a 19. Tá aqui, ó. Quando se levantar testemunha falsa, olha só, hein, gente mentirosa, que não tem palavra, que não é honesta, né? Contra alguém, para o acusar de algum transvio, então os 2 homens que tiverem a demanda se apresentarão perante o Senhor, diante dos sacerdotes e dos juízes que houver naqueles dias. Os juízes indagarão bem, se a testemunha for falsa, mentirosa, e tiver testemunhado falsamente contra seu irmão, far-lhe-eis como cuidou fazer a seu irmão, e assim exterminarás o mal do meio de ti. Isso é muito sério, é muito pesado. Ele ainda coloca uma outra referência, 1 Timóteo
1:10, que é os irmãos leem. Vamos continuar. O falso juramento de uma testemunha ou uma falsa afirmação com relação a uma promessa ou a alguma coisa encontrada exigia uma oferta pelo pecado. Tem várias referências aí para os irmãos lerem. A lei enfatizou a seriedade dos juramentos e proibiu os juramentos por deuses falsos. Tem muita referência para os irmãos lerem e convém que os irmãos leiam todas elas, uma por uma, para enriquecer a sua aula. O que é interessante nisto tudo aqui, irmãos, que jurar, votar, prometer é muito sério diante de Deus. Porque você está firmando uma aliança naquilo que você promete, naquilo que você jurou. Em Provérbios capítulo 6, de 16 a 18, anote esta referência, você vai encontrar que entre as 7 coisas que Deus aborrece e abomina está exatamente a falsa testemunha. Então você tem que ser uma testemunha verdadeira, contar aquilo que viu e no âmbito da promessa cumprir aquilo que você prometeu e jurou. Salomão, escrevendo Eclesiastes, no capítulo 5, leia lá, de 1 a 5, você vai encontrar Salomão dizendo que melhor é que não votes do que votar e não cumprires, e não pagares. Você estará fazendo o que? Um sacrifício de tolo, sem nenhum valor, sem a menor importância diante de Deus. E quando a pessoa é destas que prometem e não cumprem, torna-se uma pessoa desacreditada, desmoralizada. Ninguém acredita no que ele diz, no que ela diz. E é comum dizer, fulano é sem palavras. Outros chegam até a dizer, ele não sustenta em pé o que falou assentado. Outros dizem, ele não cumpre ao entardecer o que ele disse pela manhã. Imaginem o grau de descrédito que chegam às pessoas quando falam e não cumprem, as suas palavras são jogadas ao vento. Agora, quando a pessoa honra a sua palavra, cumpre a sua palavra, esta pessoa merece crédito e é valorizada. Pense bem, a Bíblia também diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se da tua boca só sai palavras, promessas vãs, como está este teu coração? Oco, vazio da graça e da presença de Deus. Tome cuidado com o que você promete. Eu vou juntar os dois últimos subtópicos, né? Nós estamos no primeiro ponto que fala, não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. E nós vemos a lei do juramento. Agora, o propósito do juramento, né, da lei do juramento, e o terceiro, não jureis nem pelo céu nem pela terra. O propósito do juramento antes era benéfico. Tinha o objetivo de descobrir a verdade. Tratava-se de um apelo solene que o adorador fazia a Deus, tendo consciência de que ele era o grande juiz, onisciente, onipotente, dono de tudo, que esquadrinhava os corações de todos os homens e que revelava o íntimo de cada um, a verdade e a sinceridade presente no espírito do homem. Os juramentos nas Escrituras são de dois tipos, aqueles feitos por Deus e aqueles feitos pelos homens. Esse é o propósito da lei, né? Agora, o terceiro, não jureis nem pelo céu nem pela terra. A estratagema dos escribas e fariseus quanto ao juramento pode ser notado quando eles diziam que qualquer voto que o adorador fizesse usando o nome de Deus estaria vinculado àquele juramento, mas um voto feito sem que fosse pronunciado o nome de Deus era de menor valor. E nesse caso, não precisava ser cumprido. Olha onde, né? Vai chegando as coisas. Foi contra esse procedimento dissimulado e hipócrita que Jesus os confrontou. Essa tenuidade de classificações feita pelos escribas e fariseus entre os votos obrigatórios e não obrigatórios não tinha qualquer base. Para Jesus,
Quem jurasse pelo céu teria que cumprir seu juramento, pois eles foram feitos por Deus, e a terra era o estrado de seus pés, e Jerusalém era a cidade do grande Deus. A conclusão é que qualquer juramento feito usando alguns desses elementos teria de ser cumprido, pois neles o nome de Deus estava envolvido. Um cristão verdadeiro e sincero que tem o coração transformado pelo Evangelho não precisa invocar qualquer elemento como o céu e a terra para afirmar que o que está dizendo é verdade, posto que na ausência a verdade está no íntimo do seu coração, no qual não há mentira, engodo ou engano. Como observamos nesses dois subpontos aqui, no segundo, o propósito do juramento era muito bom, não é verdade? Porque as pessoas, principalmente quando indagadas, elas estavam comprometidas com alguma coisa, foi caluniada, foi injuriada, alguém lhe lançou algum tipo de situação. E o que é que ela fazia? Fazia uma promessa em nome de alguém, de alguma coisa, dizendo, olha, eu sou inocente. Eu juro por isso aqui que sou inocente. O propósito era bom. Mas no transcurso da história, conforme vemos aqui, a coisa foi mudando, onde os próprios líderes diziam, olha, tudo que você jurar em nome de Deus, você tem que cumprir. Mas se não tiver o nome de Deus, dá para remediar, dá para negociar. Então Jesus veio e colocou um termo nisso aí, vamos acabar com isto. Vamos acabar com isso, porque jurar por alguma coisa, você vai ter que cumprir. Ou seja, é como se você colocasse um alto penhor para confirmar que você está falando a verdade. Ou seja, olha, se eu estiver mentindo, que a minha casa seja tomada. E se você estivesse mentindo, a sua casa seria tomada, ela foi colocada como penhor, penhor. E assim por diante, né? Então, melhor não precisa você jurar por nada, nem pelo céu, porque ali é o trono de Deus. Você vai jurar por uma coisa que você não pode colocar como penhor? Jurar pela terra? Aí é o estrado dos pés do Senhor. Você pode fazer o quê? Vai jurar por Jerusalém, que é a cidade do grande rei? Nem pela tua cabeça, disse Jesus. Você não pode tornar um cabelo branco ou preto, então nem pela tua cabeça você pode jurar. Na verdade, então faça o seguinte, seja apenas honesto, honesta, que a tua palavra sim seja confirmada, que a tua palavra não seja confirmada. E o que passar disto, você é réu de condenação, como disse Tiago 5, versículo de número 12. E disse Jesus, o que passa disto é procedência maligna, ou seja, você se torna presa fácil do maligno. Então não jure por nada. Nem prometa aquilo que você não possa cumprir, para que você não se torne um tolo, uma tola, o seu sacrifício seja um sacrifício de tolo, louco, sem razão. E sim, procure honrar a tua palavra, aquela palavra que foi dada, aquele trato que foi feito e devidamente assinado por você, viu? Seja o exemplo disto, tanto na palavra, quanto no trato, quanto no seu amor, quanto na fé e na vida espiritual. 1 Timóteo 4, versículo 12. Então, esta que é a pura verdade. E o que mais se vê por aí é falácias, muitas promessas tolas. Gente, o crente, ele não pode ser político de forma alguma. Promessas está muito relacionada a políticos, né? Que não cumprem. E quando cumprem, saibam, é porque é aquele toma lá, dá cá. Ele te promete e pode até te dar alguma coisa, mas visando em troca o seu voto, o seu apoio político partidário. Crente não é isto, sabe? Crente é uma pessoa totalmente distinta destas coisas. Então que a tua palavra, ao ser pronunciada, tenha credibilidade de quem a ouve, porque está partindo de um crente decente, de uma crente decente e que Deus está na vida dele ou dela. Pense nisto. Graças a Deus. Nós não devemos jurar nem pelos céus e nem pela terra. Isso é extremamente importante. A verdade está no íntimo do nosso coração, aonde não pode ter mentira, não pode ter engano, não pode ter falsidade. Isso é de pessoa que
não é transformada. A pessoa transformada por Jesus, pelo Evangelho, o que ele fala é verdade. Falou, tá valendo, meu irmão. É aquilo ali que vai acontecer. É aquilo ali que você vai cumprir e que vai fazer. Sem precisar estar, eu juro, não, eu prometo. Quando a pessoa chega assim, é sinal de que... Quando a pessoa chega assim, é sinal de que não tem... Né, que não tem peso. E eu já ouvi até dizer, quanto mais a pessoa jura, mais mente. Quanto mais a pessoa jura, mais mente, é verdade. Porque a pessoa, não, eu juro que é sinal de que se ela não jurar, é mentira. É sinal de que se ela não prometer, é mentira. Como é que você confia? Né? O nosso coração é isso que é a verdade. Né? A verdade está no íntimo do nosso. Não tem mentira, não tem falsidade, não tem engodo. Quem é transformado é transformado. Né? E é isso que a gente vai ver agora no segundo ponto. Outra coisa, pastor, o que me lembrei agora, Jesus chegou a tal ponto de credibilidade, embora que o assunto talvez tenha uma outra conotação, né? Mas que se encaixa, que quando Jesus disse para o centurião, eu vou lá na tua casa curar o teu servo, ele disse, Senhor, basta, diz somente uma palavra. E o meu servo sarará. É a palavra de Olha peso. A credibilidade, né? Ué, é palavra de peso, meu irmão. É aquilo ali que nós somos crentes, cristãos, né, transformados por Jesus. Se a gente fala, a gente cumpre, a gente, né, honra com aquilo ali. É claro que, né, existem situações que, não, eu falei que vou, mas aconteceu. Não é porque fugiu do seu controle, mas que você faz, você faz. Quando você fala, todo mundo acredita, né? E isso é o bonito. Você não precisa ficar jurando por nada nem prometendo. Uma pessoa promete e jura, é sinal de que se ela não fizer, não está valendo. Né? E nem está se auto-justificando. É complicado. Aí entra o segundo ponto, que é nossas palavras devem ser sim e não. E acabou, meu irmão. Não tem essa de ficar jurando. Né? Não tem essa de ficar colocando peso. A sua palavra já precisa ter peso. Ela já precisa valer. Ela já precisa ser a verdade. Né? Como deve ser o nosso falar, é o primeiro subtópico. Segundo, o sim e o não na vida de Paulo, aí ele puxa Paulo aqui como exemplo. E terceiro, o que passar disso é procedência maligna, né? O diabo é o maior mentiroso que já existiu e vai existir. E quem mente? Tem comunhão com esse troço. Então, é filho dele. Tem comunhão. Então, sai fora disso. Você não tem que ficar mentindo, não tem que é engraçado, né, pastor? A igreja sempre chama atenção de tanta coisa, de tantos pecados e tanta coisa, mas de crente mentiroso, às vezes ninguém fala nada. Com toda certeza. Pecado tão terrível, uma coisa tão terrível que Deus também abomina, a tal da mentira, a tal da falsidade, a tal da palavra que você fala e você não cumpre. Isso é muito sério, irmão. É muito sério. Mas vamos lá, como deve ser o nosso falar? Tomar cuidado com o que se fala é valioso demais. Essa atitude declara que tipo de pessoa nós somos. Um cristão verdadeiro sempre procura falar com a verdade e sabedoria. Com muita propriedade, o sábio rei Salomão falou que a morte e a vida estão no poder da língua. Provérbio 18, 21. Jesus foi bem categórico quando afirmou que pelas palavras alguém pode ser justificado ou condenado. Mateus 12, 37. O que nos impele a ter cuidado no nosso falar. Um cristão cheio das verdades divinas terá um falar verdadeiro e reagirá contra todo tipo de falsidade e mentira. Jesus exige honestidade o tempo todo, esteja um homem sob juramento ou não. Não há padrão duplo para o cristão. Esse é o primeiro ponto. Como têm sido as tuas palavras? Qual é o teu modo vivente neste aspecto? Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, versículo 6, ele disse que a vossa palavra seja temperada com sal, para promover edificação aos que a ouvem. E este mesmo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, né, a partir do versículo 26 em diante, ele disse que da vossa boca não saia nenhuma palavra torpe, mas aquela que promove
ou promova edificação. Veja que de uma mesma boca pode sair palavras edificantes ou destrutivas. Tome cuidado. A boca fala do que o coração está cheio. E eu já citei aqui numa fala anterior, nesta mesma lição, que Paulo, escrevendo a Tito, disse que a vossa linguagem seja sã e irrepreensível para envergonhar o diabo, o vosso adversário. Tito 2, versículo de número 8. E o que vale a pena lembrar aqui é o que nos ensinou o pastor Tiago, dizendo que a língua é um pequeno bosque. Olha só, irmãos, um pequeno bosque que pode incendiar uma floresta inteira. A língua tem sido um monstro indomável para muita gente. Tem muita gente que não consegue conter a sua língua dentro da boca. Ela coça para falar e fala muito, e o que é pior, mal dos outros. Quando esta língua poderia ser usada para promover, pela palavra de Deus, edificação, exortação, consolação e até predições proféticas, isto é, prevendo futuros na vida de pessoas, homens e mulheres, usadas por Deus no dom da profecia ou até mesmo no ministério profético. Isso pode acontecer. Então, a tua boca está a serviço de quem? De Deus ou do maligno? Tome cuidado. Basta um momento de vacilo para o diabo falar na tua boca. E vou dar um exemplo. Lembra-se do apóstolo Pedro, quando ainda discípulo de Cristo? Tentando convencer que Jesus não ia à cruz. E Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, que não conheces as coisas de Deus. Veja, Pedro, num momento de oscilação, o diabo falou na boca de Pedro. Tome cuidado, vigilância sempre. Policie os teus lábios. Já dizia o salmista, né? Põe um guarda, Senhor, à porta dos meus lábios. Olha só, é muito perigoso isto, irmãos. Provérbios capítulo 13, versículo 3, anota essa referência, ela é muito importante. Provérbios 13, 3, diz assim: o que guarda a sua boca protege a sua alma, mas quem muito abre seus lábios só tem perturbações. Olha que coisa tremenda. Então tem muita gente padecendo graves situações por falar muito, por falar demais, sabe? Tomem cuidado, principalmente nesses lugares onde existem situações perigosas. O provérbio lá é manter boca fechada, né? Em boca fechada não entra mosca, não entra formiga. Entendeu, irmão, irmã? Que a tua linguagem seja sadia. É outra coisa interessante. Muitos palavreados por aí, fora de ordem, que não devem ser sequer balbuciadas, quanto mais pronunciadas por um cristão, por uma cristã, palavras de baixo calão, viu? Muita gente falando aí palavrões constantes, isso se torna um hábito comum na boca de muita gente. Isso para cristão não é bom. Nunca foi bom que a tua palavra seja sempre uma palavra agradável, viu? Sadia, onde todo mundo pode ouvir, do mais novo ao mais idoso. Tome cuidado com a tua boca, com as tuas palavras, porque é a partir das tuas palavras que vai se analisar e descobrir a tua personalidade. Tome cuidado. O segundo ponto aqui, subtópico, aliás, o segundo ponto é: nossas palavras devem ser sim e não. Aí ele puxa o exemplo de Paulo, o sim e o não na vida de Paulo. E o terceiro, que eu já vou emendar também, porque já é seguindo o assunto, o que passar disso é procedência maligna. Ele só puxa aqui um exemplo do que aconteceu com Paulo. E Paulo foi muito criticado por isso. Vamos lá. Há situações em que empregamos a nossa palavra e por algum motivo não conseguimos realizar o que
dissemos ou planejamos. Foi o que eu acabei até de falar há pouco aqui. Né? Tem coisas que fogem do nosso controle, mas isso não significa que é mentira ou falsidade. Mas, enfim, precisamos estar atentos. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 12 a 24, nós vemos esse relato de um episódio que ocorreu com o apóstolo Paulo. Ele fez planos de visitar os irmãos da igreja em Corinto, porém, por diversas vezes foi impedido e as coisas não saíram como ele havia planejado. Aí tem várias referências aqui. Por isso, seus acusadores se valeram da situação para fazer graves e sérias acusações contra Paulo, dizendo que ele não era confiável. Paulo refuta seus opositores dizendo que não era o tipo de pessoa que diria sim quando na realidade queria dizer não, de forma nenhuma. O apóstolo toma Deus como sua fiel testemunha e explica o motivo pelo qual não tinha ido logo fazer essa visita, que era para poupar os irmãos, 2 Coríntios 1, 23. Deus, que conhecia o seu coração, disse o apóstolo, né, sabia do seu verdadeiro sentimento e da grande vontade de ir visitá-los e declarou a todos que a sua vida era de simplicidade e sinceridade, tanto diante da igreja como do mundo. Da mesma maneira que os coríntios podiam confiar que Deus manteria suas promessas, também podiam confiar que Paulo, como representante de Deus, manteria as suas. Ele ainda os visitaria, mas em uma ocasião melhor. Aí vem o terceiro, que passar disso é procedência maligna. Como o caso que aconteceu em Corinto, em que Paulo conhecia a importância da honestidade e da sinceridade nas palavras e ações, Deus quer que sejamos verdadeiros e transparentes em todos os nossos relacionamentos. Se não for assim, poderemos nos rebaixar, passando a divulgar rumores, fofocas e a ter segundas intenções, ou seja, daremos lugar a situações de procedência maligna. Esses dois subpontos nos mostram claramente como devemos nos posicionar, é claro, com a possibilidade de haver alguma falha eventual contra a vontade do que prometeu. Paulo foi o maior exemplo disto, ou um dos melhores. Alguém aqui pode duvidar da chamada de Deus na vida de Paulo, do seu ministério, da sua espiritualidade? Ele que foi o maior teólogo do Novo Testamento, um homem que era fariseu zeloso nos seus tempos velhos de lei e agora muito mais zeloso nos seus tempos de apóstolo. Mas houve um momento que ele fez uma promessa a Corinto e ficou totalmente impossibilitado de cumprir aquela promessa. Isso pode acontecer comigo, com você, de prometer alguma coisa e surgir um imprevisto de você não poder cumprir. Mas você vai poder se justificar depois, explicando o que aconteceu. E acima de tudo, Deus, que onisciente é, sabe que você não descumpriu aquele trato por desonestidade, e sim por impedimento. Paulo era tão zeloso que um dia, Pedro chegando lá numa certa cidade, basta você ler lá no livro de Gálatas, não é? Onde Paulo repreende a Pedro, que descera de Jerusalém para estar com os gentios, e enquanto os seus companheiros não chegaram, ele se comportou de um jeito. E quando seus colegas apóstolos chegaram, ele se comportou de outro. E Paulo chamou severamente a atenção dele e ele agradeceu a Paulo por isto. Isso é para vocês verem como era a personalidade de Paulo. Mesmo assim, ele foi alvo dos seus inimigos ferozes, que queria a qualquer momento atrapalhar o ministério de Paulo e tumultuar os trabalhos de Deus na Ásia por onde Paulo passava. Mas a todos Deus derrotou e a Paulo Deus deu vitória, ao ponto no final de sua jornada ele dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta a coroa que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que amam e aguardam
a vinda de Jesus, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Então Paulo deu provas cabais de que a sua vida foi uma vida santa e honrou com as suas palavras. E também nos ensinou que o que passar disto, irmão, se torna maligno. Então não precisa você ser uma pessoa ambígua, ora uma coisa, ora outra coisa, mas que a tua vida seja simplesmente defendida e honrada pelo que você diz. Pode acontecer? Aconteça. Pode não acontecer? Não aconteça. Mas que você sempre diga sim, sim, não, não. E honre com o que você disse, porque a tua palavra é um selo. A tua palavra é uma assinatura. A tua palavra é uma aliança. Aliança esta que não pode ser quebrada. Pense nisto e Deus te abençoará. Glória a Jesus. Terceiro e último ponto é um assunto também, né, pertinente agora mais para a prática, né, que é a honestidade com as palavras. Nós precisamos ser sinceros, honestos, verdadeiros, diretos. E aí nós temos 3 subtópicos, eu lerei os 2 primeiros, porque o primeiro é a palavra honestidade, ele só está explicando o que é. E o segundo, é possível ser honesto com as palavras neste mundo? E o terceiro, dando testemunho. Então vamos lá. A palavra honestidade. Honestidade é uma virtude de alguém que é correto, sincero. Do hebraico temos o adjetivo yashar, reto, honesto, correto, direito, plano, certo, justo. Jó foi descrito como um homem honesto. Em Atos, temos a descrição de Cornélio como um homem reto, honesto. Aquele que tem um viver reto, honesto, jamais permitirá que saiam de sua boca palavras falsas, mentirosas e enganadoras. Agora, é possível ser honesto com nossas palavras neste mundo? Na vida daquele que o evangelho já entrou, houve uma transformação plena, pois o mesmo busca não apenas curar os sintomas da doença do pecado, mas também prevenir. Não há como negar que nesse mundo muitos já adotaram a mentira como um hábito. É normal para aquele que não vive as bem-aventuranças de Cristo dizer uma mentira com a desculpa de mentir para apoiar uma causa nobre. Quem sustenta isso está comprometendo o caráter humano e um valor importante que é o respeito pela verdade. O verdadeiro discípulo de Cristo que faz parte do seu reino é honesto em suas palavras, íntegro no seu caráter e jamais usa de meias verdades através das quais grandes mentiras têm sido ditas, sendo influenciados pelo pai da mentira, o diabo. Jesus é a verdade em essência, João 14,6, e os que vivem nele são honestos em tudo, e seu falar é sim, sim, não, não. A honestidade tem que ser uma prática comum no cristão, na cristã. A desonestidade é um fator inconcebível para uma vida prática, diária e cristã. Conforme disse muito bem o comentarista, o que significa etimologicamente o termo honestidade. Ele falou de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, íntegro, reto diante de Deus. Isso é honestidade. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9 está escrito: Noé era um homem justo em todas as suas gerações. Noé andava com Deus. Entenderam, irmãos? Andar com Deus exige honestidade. Enoque andou com Deus a tal ponto, foi honesto a tal ponto, que ninguém mais o viu, porque Deus para si o tomou. Gênesis 5, 24. E encontraremos este nível de honestidade em muitos patriarcas, reis, profetas, enfim, e entre os apóstolos e os autênticos e verdadeiros cristãos no transcurso dos séculos e milênios. Porque isso faz parte, meus amados. Se a pessoa, por natureza, já é para ser honesta, e vemos muitas pessoas que não conhecem a Deus,
vivendo honestamente com seus compromissos sociais. Quando crentes, essa honestidade tem que dobrar, triplificar, enfim, porque agora você é um homem transformado, uma mulher transformada pelo poder de Deus e pela eficácia do seu sangue. E você tem que dar provas disto, vivendo justa, sóbria e piamente diante de Deus. Paulo chegou até a dizer, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é sincero, se há alguma virtude nisto pensai. E é só pensar? Não. Colocar em prática, não é verdade? Filipenses capítulo 4, versículos 8 e 9. Então, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas, a honestidade nos leva a ser homens e mulheres de palavras corretas, que transmitam a sua essência do sim, sim e do não, não. E entre essas duas coisas não existe outro lugar, porque se abrir brecha, entra a procedência maligna. Jesus chegou ao ponto de categoricamente dizer aos escribas, os fariseus, os líderes, vós tendes por pai o diabo, que é mentiroso, homicida desde o princípio, ele é o pai da mentira. Basta ler João 8, a partir do versículo 48. Então, queridos irmãos, tomemos todo cuidado, porque a igreja do Senhor, composta de homens e mulheres, a igreja do Senhor, ela é santa, ela é honesta, ela é sincera, acima de tudo, ela é salva. Sim, sim, não, não. Não mais que isto. E o terceiro e último é dando testemunho. Uma pessoa honesta revela dignidade de caráter, é honrada, digna, procede rigorosamente dentro da regra. Salomão disse que tortuoso é o caminho do homem cheio de culpa, mas reto o proceder do homem honesto. O verdadeiro cristão procura ser honesto no que fala, mantendo-se longe da falsidade e da mentira, conservando a verdade no coração e na conduta, pois esse é o seu objetivo maior. Você é conhecido por ser uma pessoa de palavra? Se dissermos a verdade durante todo o tempo, vamos nos sentir menos pressionados a apoiar nossa palavra em juramentos ou promessas. Em Provérbios capítulo 4, versículo 18 diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. E no versículo 23 desse mesmo capítulo diz, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então, irmãos, irmãs, queridos professores, que a tua vida seja como a vereda de um justo, sendo igualada à luz da aurora. O que quer dizer isso, irmãos? Chegue pela manhã cedo e olhe para o horizonte, principalmente quem mora em um litoral, aquele sol enorme nascendo sobre o mar, e veja que ele vai clareando cada vez mais. E até o ser dia perfeito é quando chega ao meio-dia, que ele está no pino, no clímax. Assim tem que ser a vida transparente de um cristão. Que as suas palavras sejam como esta luz que brilha, brilha até esse dia perfeito. E que essas palavras guardadas no teu coração sirva para que você não venha pecar. Palavras que são também geradas pela própria palavra de Deus. Como disse o salmista, escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. E a palavra de Deus em nossos corações, o que vai acontecer? Gerará em nossos lábios palavras santas, sadias, honestas, que constituirão em verdadeiros compromissos e alianças a serem mantidas e levadas avante. Portanto, que as tuas palavras possam estarem assim sendo ungidas pela palavra de Deus, e que o teu linguajar seja um verdadeiro linguajar de um crente,
porque quero terminar aquilo que disse no começo e que está lá, não é? Em Mateus 12, 37 em diante. Pelas vossas palavras sereis justificados, mas pelas vossas palavras sereis condenados. Pense nisto, tome cuidado, que a tua palavra, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, seja sim, sim, não, não. Diante disto, não se faz necessário, de maneira nenhuma, fazer qualquer tipo de juramento, porque a tua palavra, correspondente à tua vida, te dará peso de credibilidade aos que te ouvem. Deus te abençoe. Amém. E, o nosso testemunho acima de todas as coisas. Deus, ele fala muito através das nossas atitudes, através do nosso testemunho, né? E nós precisamos ser honestos, verdadeiros, como o comentarista puxou aqui, em tudo que a gente faz na nossa vida, em tudo. Não adianta você apenas falar a verdade para que alguns vejam, mas por trás você faz ou deixa de fazer o que você deveria fazer. Então que seja honesto, pois quem te olha não é apenas um ser humano, mas é o Espírito Santo de Deus que está todo o tempo contigo. E ele sabe da verdade. E Jesus disse, que nós somos luz do mundo, e sal da terra. Mateus 5, 12 em diante. É isso aí. É exemplo, é palavra de peso, é palavra de verdade, é viver na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia. Isso é bênção para a nossa vida. Conclusão. Devemos viver neste mundo como verdadeiros seguidores de Cristo, sendo honestos em tudo, em especial em nossas palavras, sem recorrermos a juramentos hipócritas, profanos e desnecessários que buscam fundamentar as conversas do dia a dia. Antes, procuremos ser simples e objetivos, dizendo sim, sim, não, não. Sim é sim, meu irmão, não é não. Não tem essa de eu prometo, eu juro, não, mas eu juro de pé junto que é, não. Você já é mentiroso se fizer isso. Quando você fala sim, é sim. Quando você fala não, é não, pois foi aquilo que aconteceu ou é aquilo que vai acontecer. Isso é bonito, isso é lindo e Deus se agrada disso. E que tenhamos essa consciência de viver a verdade do Senhor na nossa vida. Louvemos a Deus em nome de Jesus. Explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sentir a tua presença no meu ser. Eu sou eterno.
Querido e eterno Deus, bendito Pai Celestial, Senhor, nós te agradecemos por esta lição maravilhosa. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, que Teu Espírito Santo ilumine cada professor na próxima aula, no próximo domingo, que esta lição ela possa falar de forma poderosa a cada coração de cada aluno. Peço mais uma vez que venha abençoar, prosperar este departamento tão importante para as nossas vidas e para a Tua igreja, que é a Escola Dominical. Venha abençoar a todas as classes, venha abençoar a toda a liderança, cada professor, meu Senhor, que a Tua unção esteja sobre a vida deles e que cada aluno seja poderosamente abençoado pela Tua santa e gloriosa palavra. Nos ajude, Senhor, fica conosco. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, nós te esperamos na próxima segunda-feira, às 9 horas da manhã, com a próxima lição, que é a lição de número 7. Não retribua pelos padrões humanos. É uma lição também hiper importante. Na segunda-feira estaremos aqui de volta em nome do Senhor Jesus. A bênção apostólica, pastor Mário. Que o incomensurável amor ágape de Jeová, o nosso imanente Pai, a inefável graça de Jesus Cristo, nosso transcendente Filho, e a comunhão do Paracleto Deus Espírito Santo venham repousar sobre esta linda noiva do Cordeiro chamada Igreja, em toda a terra espalhada, hoje e sempre. Amém.